Seja bem-vindo à General Academy. Eu sou a Alessandra, sou educadora técnica, onde hoje nós vamos estar falando sobre cachos. Você sabe o que é o cachos? Como finalizar esse cacho? Se ele é a mesma coisa de um cabelo liso ou cabelo cacheado, cabelo crespo? Hoje nós vamos falar de fisiologia de fio, vamos falar de curvatura, de tipos de curvatura, onde você vai proporcionar para o seu cliente uma melhor finalização, onde você vai estar tendo uma entrega muito melhor para ele aí com esse tipo de curvatura, ok? Venha conosco que a gente vai apresentar para vocês. Não se esqueça, inscreva no canal e ative o sininho para receber mais conteúdos como esse. Bom, então vamos começar aí falando de fisiologia. Embora o nascimento, o crescimento do fio, ele seja muito parecido com o cabelo liso, o cabelo com curvatura, ele tem um diferencial. Os cabelos lisos, eles crescem perpendicular ao couro cabeludo e assim tendo aí os cabelos lisos naturais. Quando eu falo de curvatura, ele já tem inclinação, que pode ser até 45 graus, e aí eles vêm com a curva já desde a pele. Então, os cabelos crespos e cacheados, eles tendem-se a ter essas curvas, né, ter as curvaturas, e quanto mais curva ele tem aí já uma curvatura que cresce desde a pele. Você sabia disso? Embora a estrutura do cabelo ela seja semelhante, porém elas não são iguais, tem alguns contextos que têm aí sua diferença. No cabelo asiático, por exemplo, assim como está na figura ao lado, a gente tem aí um eixo redondo, então ele cresce perpendicular ao couro cabeludo e ele é um cabelo liso, certo? Quando a gente tem um cabelo caucasiano, a gente já tem uma leve inclinação, isso na pele, já no crescimento desse cabelo. Ele tem um eixo ovalado, então ele já tem uma curvatura, onde ele tem um cabelo que ele pode ser liso da raiz e ondulado no meio e pontas, ok? Quando eu tenho aí um cabelo afronegroide, esse eixo já é elíptico, então ele é um pouquinho mais apertado e ele já tem a curvatura um pouquinho mais acentuada, que pode até ser até 45 graus, e aí ela demanda mais curvatura, e aí eu tenho um cabelo que tem essa curvatura desde a raiz até as pontas. Bom, falamos então de estrutura, agora a gente vai ir para algo mais científico, onde tem uma grande marca que fez aí um posicionamento, uma pesquisa científica, falando aí de 8 tipos de tipologias, né? Então a gente tem aí um cabelo que tem uma curvatura um pouquinho menor, ele é mais aberto, e aí a gente vai estendendo para os mais fechados, até o zigue-zague, que ele acaba sendo mais fechado. Então ela fez essa pesquisa em 22 tipos de países, com mais de 2.000 voluntários, para dar aí uma proposta melhor com relação a todos os tipos de curvatura que temos. A miscigenação é grande, então a gente tem aí um embasamento científico para provar que tem esses tipos de curvatura diferentemente nas pessoas. Na tabela Walker, a gente tem aí uma tabela mais comercial. Tá? Então aqui a gente tem aí falando do liso ao crespo, que seriam os números do 1 ao 4, e aí os tipos de curvatura, do A, B ou C, tá? Um exemplo aí com relação a isso, a gente tem que, quando a gente fala de um 3A, por exemplo, a gente tem menos curva do que um 3C, então essa é a diferenciação. Assim como no meu cabelo, que é um 3A, quando é o cabelo 3C, ele vai ser muito mais curvo, ter muito mais curvaturas do que o meu, certo? Bom, aqui nós temos então a tabela que se refere aí aos tipos de curvatura. Quando a gente fala aí do 1, 2, 3 e 4, a gente está falando ali dos tipos de cabelo. Por exemplo, o 1, ele é um cabelo liso, um cabelo que é um cabelo asiático, mas ali ele também tem variações, e essas variações são identificadas pelo A, B e C, tá? Assim como no 2, que ele já começa com cabelo caucasianos, e ele tem variações de curvatura, que é representada pelo A, B e C. Quando eu tenho 3, eu tenho ali um cabelo que é cacheado, que também é ali o tipo de curvatura A, B e C, e o crespo no 4, que tem ali, quanto mais longe do A, B e C, mais crespo essa variação é. Bom, falando um pouquinho de transição capilar,
O que é a transição capilar? A transição capilar é quando a pessoa decide parar de fazer alisamentos e aí ela começa a crescer o cabelo dela natural. Aí eu vou ter tanto a curvatura do meu cabelo natural quanto as pontas alisadas, igual está aqui nessa imagem. Então aqui na imagem a gente tem aí uma textura diferente. Então a gente tem aí da raiz ao meio, a gente tem curvatura e nas pontas a gente vai ter o cabelo alisado. É importante isso com relação aos cabelos cacheados, porque a gente pode fazer algumas destrezas com relação à transição capilar, como por exemplo um bom finalizador, uma estilização melhor para que esses cabelos lisos fiquem mais próximos dos cabelos cacheados, para que ela não sinta essa diferença tão grande. Ou se as pessoas tiverem afim também, né, de fazer aí um corte. Então ela vai cortar todo o cabelo alisado e deixar somente o cabelo enrolado natural que ela está desejando em ter. Bom, então dentro da transição capilar, a gente também tem o fator encolhimento. O fator encolhimento a gente tem quando a gente tem uma textura diferente, então essa pessoa vai sentir o cabelo dela um pouco menor, com um tempo maior aí de crescimento, ela tem essa ideologia, mas na verdade é a mesma coisa, a diferença é que ela alisava. Então, para minimizar esses fatores de encolhimento, a gente vai ter o quê? A gente vai ter as finalizações que a gente pode estar utilizando, algumas técnicas, algumas ferramentas que é muito bacana também para ajudar nisso. E eu vou mostrar para vocês tudo isso na prática. Bom, falamos então dos tipos de cachos, das suas curvaturas. Agora, na prática, a gente vai entender como que isso realmente funciona e fazer a finalização para vocês entenderem também. Vamos fazer aqui o diagnóstico. É um cabelo que tem uma curvatura 3. Tem algumas partes que vai ter o 3A, tem outras que tem o B e tem outras que tem o C. Então, tem aí uma miscigenação aqui, tá? Que isso acontece muito, com muita frequência, ok? Aqui é um cabelo mechado e eu vou lavar esse cabelo e vou finalizar ele para vocês verem a finalização. Existe alguns tipos de finalização onde, se a cliente gosta do cabelo mais pesado, aquele cabelo que não cria tanto volume, a gente vai usar um creme mais pesado, a gente vai utilizar um creme de pentear mais pesado. Se ela gosta dele mais solto, mais natural, a gente vai usar um creme com mais leveza. Fizemos o diagnóstico, agora nós vamos fazer a lavagem desse cabelo, a limpeza dele, para vir fazer aí a finalização desse cabelo. Vai ficar extremamente incrível e vocês vão ver. Já higienizei esse cabelo, então com o cabelo molhado eu finalizo um cabelo cacheado. Eu não posso finalizar um cabelo cacheado somente com cabelo úmido, porque não vai dar a textura que eu quero, não vai dar a definição que eu quero. Então, quanto mais molhado esse cabelo está, melhor a minha definição e melhor também a minha distribuição com relação ao creme de pentear que eu vou estar utilizando, ok? Vou aplicar o creme em todo o cabelo. Não preciso exagerar na quantidade, tá? Eu vou aplicar em todo o cabelo. Após eu vou pentear para melhorar a espalhabilidade. Penteando esse cabelo, então vou entregar aí uma melhor espalhabilidade do creme. Bom, já apliquei o produto, né, o creme de pentear em todo o cabelo, já penteei para melhorar a espalhabilidade, assim como eu falei. Deixei mais ou menos em torno de 2 dedos para eu começar a fazer a fitagem. Então agora aqui eu vou aplicar um pouquinho mais de produto e faço a fitagem com esse pente aqui. É um pente mais fino para concentrar ali melhor o produto e dar mais definição a esse cabelo. Ó, apliquei um pouquinho mais do creme, vou aplicar com a mão.
e venho com o pente, melhorando a entrega desse creme, distribuindo na ficagem. E aí eu vou fazendo essa mesma prática, uma quantidade menor, né, do creme. Aplico penteio para melhorar a espalhabilidade, para dar mais forma a esse cabelo, tá? E aí eu vou tendo a definição melhor. Uma definição melhor desses cachos. Bom, aqui eu também posso fazer a fitagem penteando, ok? Depois eu venho com os meus dedos tracionando esse cabelo e fazendo esse movimento de tração. E depois eu balanço aqui, ó, para ele dar um acabamento melhor aí nos cachos. Como vocês viram, peguei pouco produto, vou aplicar na minha mecha. Certo? Venho com pente, penteio para melhorar a espalhabilidade do produto. Fricciono, fazendo a fitagem. E aí eu já tenho uma definição. Você pode pedir, se você tiver o encosto da cadeira, você pode pedir para a cliente deitar, se não, pode pedir para ela encostar no encosto mesmo. E aí, com a cabeça mais inclinada, você pode aplicar um mousse, é um mousse para cabelo cacheado, na verdade ele é um finalizador também para cabelos cacheados, onde eu dou um pouquinho mais de textura, dou um pouquinho mais, ele não vai ficar duro, não é para ficar no efeito molhado, é assim mesmo só para estar reforçando aí essa definição. Aplico de baixo para cima. Agora eu vou secar esse cabelo, onde eu nunca vou utilizar na temperatura máxima, sempre na temperatura média. E na ventilação também, na ventilação média ou baixa. Por quê? Porque se eu utilizo na mais alta, eu vou ter muito mais frizz nesse cabelo ao secar. E não é isso que eu quero, tá? Eu quero uma quantidade menor de frizz, uma definição melhor. Então é importantíssimo saber a utilização do difusor. Como que eu vou fazer aí a secagem desse cabelo com o difusor? Sempre eu vou colocar o cabelo no difusor. Vou ligar, então eu ligo depois que eu já coloquei o cabelo. Quando eu for retirar, eu desligo o secador e retiro. Com esse cabelo já seco, eu vou fazer as novas finalizações. Por quê? Porque ela gosta de volume. Então aqui vocês podem notar que não tem volume. Então eu vou dar volume a esse cabelo. Quando a gente quer dar volume a esse cabelo, o que a gente faz? Primeiro a gente vai secar realmente o contexto do cabelo, o comprimento do cabelo. E o volume a gente vai dar na raiz, porque a gente não quer tirar aí a definição que a gente fez, e sim dar um maior volume a ele. Bom, uma das formas de a gente dar volume nesse cabelo é posicionar a cliente de cabeça para baixo e dar uma secada, né, jogar vento na raiz desse cabelo. Assim ele também dá volume a esse cabelo, ok? Outra coisa, gente, além de dar volume, a gente pode ir fazendo pinças com a mão, como se estivesse penteando a raiz desse cabelo. E aí a gente penteando a raiz desse cabelo, a gente também consegue dar uma melhora, né, com relação ao volume que eu quero dar. E aí eu posso ir moldando aquilo que eu quero, aquilo que eu não quero, onde eu quero mais volume, onde eu não quero mais volume. Uma outra forma de dar volume é o pente garfo. Então o pente garfo eu vou aproximar no couro cabeludo da cliente e também vou ir penteando, como se estivesse
dando aí, dando um volume a essa raiz, tá? E aí eu não desmancho o cacho, tá vendo como esse cacho tá lindo? Porém, eu tenho mais volume. Bom, e para finalizar, a gente vai aplicar um óleo para ajudar aí na textura desse cabelo, para ajudar aí na finalização. E a gente adora um óleo, né? Então, sempre fazendo aí movimentos de baixo para cima, tá? Para ativar esse cabelo sem tirar aí a textura, sem tirar a definição dele. Bom, aqui com o cabelo dela já finalizado, então vocês viram que eu sequei, teve uma ótima definição, uma ótima textura, o cabelo dela ficou mais volumoso, tá? Então, acredito que deu um resultado muito bom. Tá vendo que o loiro dela, parece que a gente tratou esse cabelo, parece que a gente deu ali uma reconstrução, porque ficou extremamente alinhado. Estamos aqui com outro tipo de curvatura, a gente tem aí uma curvatura no tipo 2, tá? Ele tem uma curvatura tipo B e algumas tipo C. O tipo 2, ele tem aí a raiz mais lisa, então aqui na raiz ele é mais liso e depois ele começa a curvatura. Vou higienizar esse cabelo e depois eu venho mostrar a finalização de um cabelo tipo 2 para vocês. Aqui nós temos então a outra textura do 2, certo? Eu vou passar também a aplicar o produto em todo o cabelo, pentear para melhorar a espalhabilidade. Depois eu vou passar um creme que ele tem uma textura mais em gel creme, porque ela já não gosta muito de um cabelo tão volumoso, né, com tanto volume. A outra modelo já gosta. Com a escova eu vou pentear esse cabelo, sempre começando das pontas, tá? Porque se eu começo da raiz esse cabelo a pentear, ele começa a embaraçar mais e a cliente vai sentir mais dor no couro cabeludo. Então eu sempre começo nas pontas e vou subindo. Bom, aqui basicamente eu vou fazer praticamente o mesmo processo, tá? Só que aqui eu vou fazer uma maior fricção com as mãos e dar uma amassada nesse cabelo para eu ter uma texturização melhor. Eu vou aplicar, então separei aí mais ou menos uma mecha de 2 dedos. Vou também fazer pentear com esse pente e aí eu vou aplicar um gel creme. É como se fosse uma gelatina já junto com creme. Por quê? Ela não gosta do cabelo tão volumoso, ela gosta daquele cabelo mais baixo, porém ela também não gosta daquele efeito molhado. Então, neste caso, eu vou usar um gel creme. Peguei a quantidade, não precisa de muito, aplico, penteio e amasso. Ainda sobrou uma quantidade nas minhas mãos, eu vou passar na próxima mecha. Então eu venho aqui, separo mechas de 2 dedos, aplico nesse cabelo, penteio, melhorando a espalhabilidade dele. E venho amassando. Então aqui eu separei mais uma mecha, apliquei, vou aplicar o produto novamente nessa mecha que eu separei. Vou pentear. Quando eu faço a fricção de pentear,
quando eu venho aqui, ó, já chacoalhando esse cabelo, ele já vem dando mais forma pra mim. E aí eu só amasso para texturizar um pouquinho mais. Bom, vou passar só um pouquinho de gelatina, né? Então eu finalizei, defini e vou amassar com gelatina o cabelo dela. Quando eu tenho um fator encolhimento, eu já não vou fazer essa secagem de baixo para cima. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse difusor um pouco afastado desse cabelo e circulando ele todo para ele ter uma boa secagem com menos potencial de encolhimento, sem um fator de encolhimento tão grande, ok? Porque se eu fizer de baixo para cima, eu tenho o fator encolhimento. Neste caso aqui, a gente já não tem esse fator, então eu também vou secar da mesma forma, de baixo para cima. Bom, aqui com o cabelo dela já finalizado, já seco, vocês viram que deu uma boa definição para esse cabelo, de uma textura do tipo 2, ok? Assim, ó, como eu falei, a raiz dela é lisa, então tem aí as suas ondulações do meio para as pontas. Ela não gosta de muito volume, então eu não vou ativar o volume nesse cabelo. Aqui eu só vou passar um óleo só para dar o acabamento e já finalizamos. Você gostou do nosso conteúdo? Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber mais conteúdos como esse.